Fala povo, sejam todos bem-vindos à aula 5 do Triângulo da Obesidade. Para quem não sabe o que está acontecendo aqui, o que eu estou falando aqui, é só olhar a primeira aula do Triângulo da Obesidade e entender que isso foi uma estratégia que eu criei para poder explicar como a gente pode avaliar e tratar melhor os pacientes que têm esse problema. Hoje a gente vai falar sobre a mentalidade e ainda vão ter muitas aulas que a gente vai falar sobre várias situações que eu acho importante a gente entender e trabalhar nos nossos pacientes. Mas é difícil entender de qual maneira a gente começar tudo isso. Como que eu vou entender como é a mentalidade do meu paciente? Como que eu vou entender quais são os comportamentos dele? Isso eu só consigo com uma boa conversa. E nas primeiras conversas que eu tenho com ele, eu consigo avaliar que tipo de padrão de comportamento ele vai ter na vida dele que vai poder tanto prejudicar quanto facilitar o processo de emagrecimento. Eu acho que a gente pode começar com um conteúdo que eu acredito ser muito importante, que é a tal da disciplina. Muitas pessoas se confundem com motivação, disciplina, constância, rotina, hábito, enfim. São tantos nomes e tantas coisas que a gente acaba vendo no processo que acaba sendo um pouquinho difícil de entender o que é a tal disciplina. Por que eu acho tão importante a disciplina? Porque é ela que nos dias em que a gente não estiver tão motivado ou tão feliz para continuar naquele processo difícil, a gente vai saber que aquilo é um hábito que a gente criou no nosso dia a dia e que a gente precisa ter essa disciplina, essa determinação para fazer o que a gente se propôs a fazer desde o início do processo. A disciplina seria uma força de vontade, uma determinação e uma constância para fazer algo que a gente se propôs a fazer. A gente tem que entender que a disciplina não é algo que a gente treina, adquire e tem isso para sempre de maneira fácil. Não. A gente tem que estar o tempo todo treinando e fortalecendo a nossa disciplina. Porque a disciplina é uma criação de hábito e esse hábito de tanto ser feito se torna uma rotina e se torna algo automático. Mas o mais importante para existir uma disciplina no processo de emagrecimento é a gente entendendo qual o propósito desse emagrecimento. Por que as pessoas querem emagrecer? Não é uma coisa única para todos. Cada um tem o seu motivo. Cada um sabe onde aperta o seu sapato. E é aí que está o detalhe para a gente encontrar como aquele paciente vai se manter disciplinado no processo. Porque para ele tem que estar muito claro aonde ele quer chegar. Nem que seja algo muito distante, que ele pense que jamais vai atingir aquilo, mas ele precisa ter muito certo qual é o ponto que ele quer chegar. Qual o propósito de tudo isso? Esse propósito tem que ser muito claro. É uma roupa que a pessoa quer entrar? É um evento que a pessoa quer participar? É algum trabalho que ela precisa ter? Enfim, precisam ser muito, mas muito específico, para no meio do caminho a gente não se perder na tal da disciplina e motivação. Mas, ao meu ver, o que eu fiz para mim, para eu ter um resultado adequado no emagrecimento e poder condicionar a minha disciplina num propósito específico, eu acabei organizando a minha mentalidade para tal. Então eu vou compartilhar com vocês o que eu acho importante que a gente faça desse processo para que a gente realmente fortaleça essa disciplina. Na minha opinião, a primeira etapa para termos disciplina é a gente ter um grande propósito. O que significa um grande propósito? É a gente entender o motivo da gente ter decidido emagrecer. Tendo esse propósito muito bem definido, a gente pode ter etapas para chegar a esse propósito. Se a gente quer algo muito distante, porém não impossível, a gente pode colocar isso como o topo da lista. Mas para esse topo da lista, eu tenho alguns degraus em que devagarinho eu vou subindo um de cada vez. Cada degrau que a gente vai atingindo é uma vitória, é uma conquista. Isso traz motivação e traz a motivação em processos menores dentro de um grande processo. Então a gente consegue dessa maneira
estimular com que a gente não desista do grande propósito, mas lembrando que a gente sempre tem propósitos crescentes, ascendentes, para que a gente atinja aquele maior propósito subindo um degrau de cada vez. E isso é tão importante porque ao mesmo tempo que a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente também consegue comemorar no meio do caminho pequenas conquistas que fazem a gente não desistir daquele foco lá adiante. Outra coisa muito importante é: organize o seu tempo. A minha sugestão é que pelo menos uma vez você tire 1-2 horas do seu dia e organize os seus próximos 7, 14 ou até mesmo os seus próximos 30 dias. Que você consiga colocar as suas prioridades e que você não procrastine essas coisas que são prioridades. As exceções, elas podem vir, elas podem existir e eu acredito que até seja necessário que elas existam. Mas elas só podem vir no momento que a gente cumpriu aquilo que era uma prioridade, aquilo que a gente se comprometeu. Até porque isso é uma rotina, é um hábito, então a gente precisa fazer isso todos os dias. Coloca numa agenda, coloca num diário, coloca num planner. Começa primeiro com 7 dias, organiza todos aqueles próximos 7 dias. Como que você vai comer, que horas você acorda, que horas você dorme, o que você precisa fazer no trabalho, o que você precisa fazer fora do trabalho. Se você vai fazer a comida diariamente ou se você vai fazer uma vez por semana. Se você vai para academia ou se você não vai para academia. Enfim, você precisa organizar o seu dia. E quanto mais antecedência você faz isso, mais fácil é de você prever algumas coisas que podem dar errado no decorrer do caminho e organizar para não sair do seu foco e do seu propósito. Uma coisa muito importante para que a gente não se perca no processo é a gente ter pessoas, situações ou até coisas que nos tragam prazer. É muito difícil a gente ter disciplina num grande propósito, sendo que a gente não tem prazer nesse processo. Porque viver numa situação em que a gente não gosta de absolutamente nada é praticamente impossível da gente manter isso no longo prazo. E a gente está falando de emagrecimento, de algo para sempre, de saúde, de qualidade de vida. A gente não quer algo momentâneo, a gente não quer algo só para agora. Essa disciplina, essa maneira da gente levar a vida, ela precisa ser algo fácil de fazer todos os dias. E para algo ser fácil, ser automático e não tão sofrido, precisa existir prazer. A gente não precisa ter prazer em tudo. A gente sabe que algumas coisas são necessárias fazer e a gente vai ter que fazer gostando ou não. Mas não gostar de nada também é muito difícil. Então, tente adaptar coisas que você gosta de fazer no seu dia a dia. Faça essas coisas, esse prazer vir presente, sempre nessas situações em que a gente precisa se sentir um pouquinho mais motivado. A disciplina não precisa da motivação, mas a motivação ajuda extremamente a disciplina a ser cumprida. Vocês já perceberam que eu adoro dar exemplos para a gente poder entender algumas situações. E eu não vou deixar de fazer isso dessa vez. Porque pensem o seguinte, a gente provavelmente não acorda todos os dias motivados a trabalhar, certo? A gente gostaria de vez em quando ficar dormindo ou ficar de preguiça na cama, não precisando ir para aqueles nossos compromissos. Mas a gente sabe que no final do mês tem contas a pagar, tem coisas a fazer e que a gente simplesmente tem que levantar com vontade ou não. Essa é a disciplina. A gente sabe que precisa ser feito e a gente vai lá e faz. E é uma prioridade. A gente não tem como colocar algumas exceções na hora de decidir isso. No emagrecimento é a mesma coisa. A gente precisa entender que existe um propósito final. A gente não pode se perder ou acordar um dia e simplesmente dizer: hoje eu não quero fazer dieta, hoje eu não vou para academia, ou hoje eu não vou fazer o que precisa ser feito, porque aquele propósito não vai ser atingido se a gente não fizer o que precisa ser feito. Então, nem sempre a gente vai entender por que a gente está fazendo aquilo todos os dias. Mas se a gente tiver esse propósito claro, a gente vai ter muito mais noção do porquê a gente vai estar fazendo isso todos os dias. Eu vou ensinar para vocês em algumas aulas como fazer compras, como organizar o armário e a geladeira de vocês para que isso facilite no dia a dia o processo de manter o emagrecimento em dia sem falhas. Então, ainda vão ter muitos conteúdos aí pela frente e isso foi só um início, para dar aquela pulguinha atrás da orelha e vocês pensarem como que estão os objetivos de vocês. Eles estão claros, estão bem traçados, estão organizados na mente de vocês, porque só assim vocês vão conseguir ter disciplina para manter esse processo para sempre. Eu espero que vocês tenham gostado.
Eu vou deixar aqui então o meu Instagram, caso vocês queiram seguir lá, dicas mais rápidas, mais divertidas, numa pegada um pouquinho diferente daqui. Se gostou, curte, se inscreve e não perde, que tem muita coisa legal vindo por aí. Na próxima aula a gente vai ter uma aula bem densa. A gente vai falar sobre os comportamentos sabotadores. São 10 comportamentos sabotadores e a gente vai falar um por um para ver se você identifica onde que você está errando no seu processo. Não perde, vai estar demais.